Tá gravando. Muito bom. Então, agora vamos lá, compartilhar a tela de novo e começar. Bom, falei para vocês, né, já até dei até um tempinho para vocês pensarem a imagem do que é isso que a gente está projetando aqui. Não sei se alguém colocou aí no chat, se alguém já tentou identificar, mas com certeza já viram que é uma grande obra, né? Já identificaram que é uma usina hidrelétrica, e só falta falar o nome, né? Eu escutei um barulhinho aqui, então alguém escreveu alguma coisa no chat. Se o que a pessoa escreveu no chat foi usina de Belo Monte, acertou, tá? Então, essa aqui é uma foto da usina de Belo Monte, que é... Bom, temos aí algumas outras coisas para pontuar, mas vamos dizer que seja a maior usina hidrelétrica 100% brasileira que hoje nós temos à disposição. A maior usina hidrelétrica do Brasil é a usina de Itaipu, mas ela é um projeto, né, binacional. Então, por isso que não é considerada aí nesse rol de possibilidades, né? Mas eu coloquei essa imagem aqui na nossa tela, porque a usina de Belo Monte, acho que ela ilustra muito essa coisa da gestão de projetos públicos e do que a gente vai falar ao longo dessa disciplina. Porque ela tratou com vários desafios que os projetos públicos enfrentam, e é um dos cases, eu acho que talvez o case mais famoso que a gente tem aqui no Brasil, e dentre outros que a gente vai citar também, tá? Então, é para a gente ir sentindo um pouco do drama do que a gente vai estudar aí. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos apresentar um pouco da disciplina, né? Então, falar um pouco sobre o conteúdo, a bibliografia, sistemática de avaliação, e sobre também a introdução ao gerenciamento de projetos públicos, que é o que a gente vai discutir um pouco aí com vocês hoje. Trazer esses conceitos iniciais aí para a discussão, né? A nossa bibliografia básica tem aqui as referências usadas do Carvalho Rabechini, que é uma referência aí, depois eu mostro aqui para vocês, que tem até na minha estante aqui, né? Fundamentos em Gestão de Projetos, que é uma bibliografia que está disponível online na biblioteca virtual da UFMS, é uma bibliografia que trata de fundamentos de gestão de projetos de forma genérica, né? Mas a gente vai usar bastante aí disso na nossa aula. Tem também aí o Gestão Pública do Roberto Canaan, e um texto, né, um artigo, que é do Nascimento, Veras e Milito, que fala sobre maturidade em projetos públicos, que é uma questão que a gente também vai trazer um pouco, particularmente na aula de amanhã. Na bibliografia complementar, a gente tem o livro do Carneiro, né, Gestão Pública e o Gerenciamento Estratégico. Tem aí também o artigo do Lima, que é gerenciamento de projetos, né, focado na questão do controle, e o artigo do Pinheiro e do Rocha, contribuições do escritório de gerenciamento de projetos públicos na gestão para resultados, que é uma coisa que a gente também vai abordar, tá certo? Então, esses são os materiais base aí da nossa disciplina, e também vou apresentar hoje para vocês algumas coisas que a gente vai citar, né, e de alguma forma também trabalhar aí. Bom, por que a gente estuda gestão de projetos na administração pública, né? Tem a ver diretamente com um movimento na administração pública que se chama New Public Management, que é essa expressão que está aqui embaixo da nossa tela, que significa a nova administração pública. Então, a origem, né, do gerenciamento de projetos vem através dessa teoria que nós temos, que compõe, na verdade, o conjunto de teorias da burocracia, né? E por motivada aí pela New Public Management, a gente tem a gestão de projetos emergindo como um dos principais recursos para fazer com que a administração pública, ela ganhe em termos de eficiência, ela seja mais eficiente, ou seja, utilize os recursos de forma mais extensiva e ostensiva. A gente busca também a redução de custos, propicia a descentralização e provoca também um aumento da qualidade nos serviços que são
oferecidos. Então, quando a gente pensa em fazer gerenciamento de projetos, os principais ganhos disso na administração pública são coerentes com essa versão que nós temos de nova forma de fazer a gestão da coisa pública, tá certo? E aí, a gente pensa, então, por que a gente faz gerenciamento de projetos dentro da coisa pública, né? Quais são as questões que mais estão envolvidas nesse processo, né? Então, quando a gente compara a administração pública, os projetos públicos com os projetos de organizações privadas, por exemplo, a gente vai enxergar que os projetos públicos, eles têm maior complexidade em termos de vários aspectos. O principal deles, talvez, seja em termos de partes interessadas. Então, a gente vai ter muito mais stakeholders, partes interessadas, envolvidas na administração pública, do que na organização privada. O projeto público, ele representa maiores riscos, tá? E são riscos relacionados principalmente às 3 variáveis-chave que a gente tem em gerenciamento de projetos, que são o tempo, o custo e a qualidade. Então, isso se apresenta de forma mais proeminente na gestão de projetos públicos, talvez, do que na gestão de projetos de outras organizações. Outra coisa interessante é que, no projeto público, a gente conta muito com restrição legal, né? É uma discussão aí, né, que as pessoas até colocam na administração pública sobre os limites da administração e do gestor público, né? Então, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer? Tudo está determinado pela lei. Então, dentro daquilo que a lei determina, os projetos, eles podem acontecer de uma forma ou não. E isso, de fato, afeta muito mais a gente que está na gestão pública do que outras organizações. Outra diferença bastante significativa nesse processo é em relação aos controles, né? Todo projeto, dentre as áreas do conhecimento que são desenroladas ao longo dele, controle está presente em todas as fases. Então, a gente indica e a gente controla os projetos em todos os seus momentos. Mas, no caso dos projetos públicos, a gente vai ter a gente tem a existência de controles que ocorrem pelo próprio gerente de projeto, pela própria equipe de projeto. No caso, é o que a gente está chamando aí de controle interno, né, que é exercido muitas vezes pelos institutos da controladoria, mas existe também o controle externo, que é feito principalmente pelas casas legislativas e os tribunais de contas. Então, os instrumentos de controle, sistemáticas de controle, elas são mais proeminentes nesse caso. Outra diferença importante que a gente tem é a questão da governança e da accountability, né? A governança, ela surge a partir de uma outra manifestação que a gente tem aí em termos de teoria da burocracia, né? Que vai um pouco até contra essa coisa da New Public Management, mas que traz aí como referenciais algumas questões que, por exemplo, envolvem a transparência de informações, né? E a accountability, que assim, na verdade, não tem muita tradução aqui para o português, né? Mas fala muito dessa questão da responsabilização do gestor público quando ele está ali no desempenho das suas funções, né? Uma outra coisa que também diferencia os projetos públicos dos projetos privados é a relação com a política, né? Então, nós temos alguns autores, inclusive, que defendem que a administração pública e a política deveriam ser corpos separados e não tem nada, assim, apesar de estarem relacionados, eles são independentes. E a gente também tem um conjunto de autores que diz justamente o contrário, que não dá para fazer administração pública sem ter a política envolvida. E aí eu não vou dizer o que está certo e o que está errado, mas é uma discussão que está em aberto aí, que a gente pode, inclusive, falar disso depois. E aí, um outro ponto que é a discussão aí sobre a organização da administração pública, isso em cada país, e que aqui no Brasil, né, esse federalismo, ele vai se desdobrando em níveis do poder executivo, que também vão dificultando, muitas vezes, a execução
de alguns projetos que a gente tem no âmbito público. Então, acho que esses aqui são os principais, digamos, elementos diferenciadores dessa gestão de projetos que a gente vai tratar aqui na nossa disciplina, tá certo? Bom, vou dar uma paradinha aqui e aí a gente vai conversar, então, um pouquinho agora sobre essas questões que eu falei agora com vocês, né? Deixa eu fazer uma perguntinha. Feita essa contextualização, eu vou fazer uma pergunta que é tipo o ovo e a galinha. Quem veio primeiro? Quem veio primeiro, a administração das empresas ou a administração pública? O que vocês acham? Pode falar ou pode escrever. A cara do Gabriel pensando é um barato. Adorei. O Eduardo está falando que é administração pública. E aí? Então, acho também que a administração pública. Acha também? A Marília falando que é administração pública, a Raine falando que é administração pública. Ninguém vai defender a administração de empresas, hein? Nem o pessoal que é da administração de empresas. Bom, como que eu acho que ninguém vai defender, então, não por isso, né? Mas porque é verdade, né? A administração de empresas, na verdade, ela surge a partir da administração pública, né? Quando a gente vai pegar aí, a gente vai estudar um pouco da história da administração pública, você vai encontrar indícios do que a gente enxerga hoje aqui acontecendo no Brasil, por exemplo, dos concursos públicos, lá na China, né, que fazia concurso público há muito mais tempo do que a gente imagina, né? Então, os concursos públicos, eles são o primeiro indício, digamos assim, da administração pública que a gente tem aí no mundo, né? E a administração pública passou aí por várias etapas, né, várias fases, né? E essa fase que a gente se encontra hoje, particularmente aqui no Brasil, que é a nova administração pública, ela começa a partir dos anos 80, 1980, lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, que são os precursores dessas ações que a gente identifica hoje. Então, esse negócio de usar gerenciamento de projeto na administração pública, ele, aqui no Brasil, ele tem origem a partir de 1990, quando se começa a pensar, né, em fazer reforma administrativa aqui no Brasil, né. Essa história, ela começa com o professor Bresser, né, que introduz esse pensamento de reforma administrativa lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, e que a partir daí a gente começa a ver uma série de mudanças acontecendo. Então, fazer gestão de projetos públicos está inserido nesse contexto, né, de tentar buscar uma maior eficiência da gestão pública em termos de resultado, principalmente, né. Isso dito, né, o que a gente precisa falar também, né, que o contexto da administração pública, ele passa pela história também da burocracia, né. Então, quando a gente está trazendo aí toda a construção disso que a gente vai colocar aqui na nossa aula, a gente vai lembrar um pouco, né, da história, dos primórdios lá da burocracia, que nasce, por um lado, com o Max Weber, que talvez seja um cara muito conhecido nosso aí, principalmente do pessoal da administração, mas também nasce com um cara que se chama, vou escrever até aqui no chat para vocês. É o Woodrow Wilson, que foi um presidente norte-americano, tá? Que foi o cara aí precursor dessa burocracia que nós enxergamos hoje. Entendendo burocracia não como as questões, aquilo que deixa aí a lentidão dos processos, a fila e tudo mais, não isso, né? Mas a burocracia a partir do entendimento de que é preciso aí profissionalizar a gestão pública de alguma forma, né? Então, a partir do Woodrow Wilson e do Max Weber, a gente tem aí o surgimento de várias questões que vão sendo colocadas e vão se cristalizando aí ao longo do tempo, né?
Feita essa breve contextualização, eu gostaria de perguntar para vocês aí o seguinte: quando a gente fala de projeto público aqui no Brasil, além da usina de Belo Monte, que foi a que eu citei agora, tem algum outro que vem na cabeça de vocês? Lembra aí de alguma coisa que você ouviu falar de repente e que faz um pouco de sentido quando você pensa em projeto tocado pela administração pública? Tem coisa até recente, hein? Nada? Quando fala do descobrimento do pré-sal e todo o processo envolvendo, as localidades envolvidas, parte de cada uma. Eu acho essa uma boa lembrança, viu, Helena? Porque a gente está falando aí de uma atividade que certamente resultou, né, de um projeto e que foi tocado por uma empresa, né, no caso de economia mista, né? E é um bom exemplo mesmo. Tem mais algum aí que alguém lembra? Ninguém lembra aí do governo Lula e Dilma? A Marília falando aqui, ó, Bolsa Família. Bolsa Família está mais alinhado com o conceito de política pública, né? Mas lembra aí um pouquinho aí do governo Lula, governo Dilma, será que não tinha nada lá? Ou até, então vamos lá, então, o governo que nós temos hoje, do presidente Jair Bolsonaro, tem nada ali que vocês lembram, alguma coisa que foi feita? Do governo Lula e Dilma, eu lembro da Petrobras. Petrobras. Ninguém lembra do governo Lula e Dilma, do famoso PAC? Hein? Ah, lembraram, né? Isso aí. Né? O Programa de Aceleração Econômica do governo Lula e Dilma, o famoso PAC, ele reuniu uma série de projetos que a gente teve aqui no Brasil que foram startados aí. E ele é uma curiosidade dentro que a gente tem dos projetos públicos, porque ele foi um programa que, na verdade, ele foi agregando vários projetos ao longo do tempo. Ele não nasceu, viveu e morreu, digamos assim, da mesma forma, né? Ele foi mudando ao longo do tempo. E um dos principais projetos, talvez o mais polêmico que nós temos dentro desse programa, é a transposição do Rio São Francisco. Desse daí eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? A transposição do Rio São Francisco, ela visa ligar e abastecer, na verdade, 390 municípios da região nordeste do Brasil, são 4 estados envolvidos, é Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, né? E é um projeto que está aí, né, sendo ainda de certa forma tocado, mas que reflete bem a falta de gerenciamento de projetos na administração pública. Porque é um projeto que, quando a gente considera as principais limitações do gerenciamento de projetos, ele falhou em quase todas. Porque ele falhou no tempo, ele falhou no custo e ele falhou também na qualidade. Olha só. E aí, o que mostra isso para a gente? Mostra, de fato, que a administração pública no Brasil, ela está num processo de profissionalização e que precisa agregar vários elementos que não necessariamente são elementos da iniciativa privada, não necessariamente, tá? Acredito até que não tenha que ser, mas que ela está aí precisando se desenvolver em diversas formas, né? E aí, quando a gente passa a olhar outros projetos que os governos eles vão implementando, a gente percebe que é um negócio sistêmico, né? Que não é um problema só no governo federal, mas na esfera estadual e na esfera municipal, as gestões também têm dificuldade para fazer a coisa funcionar, né? Então, esse caso eu acho que ilustra bem como que nós precisamos evoluir em termos de técnicas, principalmente aqui no nosso país, né? Se eu começar a perguntar aqui, gente, lembra aí, tenta lembrar de algum projeto na tua cidade, no teu estado, com certeza vai sair. Assim, de cara, no primeiro momento, pode ser que você não se lembre, mas com certeza vai sair, né?
Opa, isso aí, ó, o Diego lembrando mais de um aqui, Luz para Todos, mais um projeto que está alinhado com esse programa aí, boa lembrança. Mas o Luz para Todos, eu acho que ele já tem um pouco mais aí de sucesso do que alguns outros, talvez, né? Eu acho que ele gerenciou melhor aí algumas condições. Ó, o Gabriel falando aí, Aquário do Pantanal é aquele, não, é outro, é outro. É aquele que tem uma polêmica aí, né? Girando faz algum tempo. Isso, que faz tempo que não termina. Isso aí, ó, mais um belo exemplo aí. Falhou em todos os processos. Na hora que a senhora falou de outro que falhou no cronograma, falei em tudo, eu falei, vixe, é o Aquário do Pantanal. Mas olha só, vocês viram que a gente está trazendo aqui os exemplos? Alguém consegue lembrar um exemplo de projeto público que deu certo? Porque a gente só está lembrando aqui, só está trazendo o projeto. A Helena falou de um, né, que é o projeto do pré-sal, né, que na verdade, assim, a gente não consegue dizer se ele foi efetivo nas três principais variáveis, que é tempo, prazo, tempo, custo e qualidade, porque a gente não tem muito acesso ao cronograma de forma completa. Mas, em algum sentido, né, eu acho que ele foi aí dos mais bem-sucedidos do que a gente já falou. Quem que falou aqui FIES? A Carla falando aqui do FIES, né? O FIES, ele é uma iniciativa também, né? Ele está aí dentro de um conjunto maior de programas, né, que a gente tem. Deixa eu só autorizar o Lucas aqui. Oi, Lucas, boa noite, tudo bem? Lucas, só para te avisar, a gente está gravando a aula, tá? Se você discordar, a gente tem que parar de gravar. Mas, enfim, eu acho que o FIES, ele faz parte aí ele é um programa dentro de um conjunto, na verdade, de outros projetos que estão alinhados com a mesma necessidade, digamos, com o mesmo objetivo, que é propiciar aí condições de educação, que é uma das obrigações do Estado, né, constitucionalmente falando. E aí, depois a gente até vai falar um pouco disso, a diferença de projeto, programa e portfólio, tá? Que faz sentido também para a gente colocar no contexto da administração pública. Bom, vamos então retomar aqui um pouquinho e mostrar uma outra coisinha para vocês. A gente falou que os projetos públicos, eles estão, muitas vezes a gente só lembra dos projetos que deram errado, né? Fica até difícil a gente pensar em um projeto que deu certo. Mas eu acho que a gente tem algumas explicações para isso, né? E eu falei anteriormente que uma das questões que mais é colocada em termos de diferença de projeto público e projeto privado é justamente a questão da legalidade, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um pouco disso, né, desse arcabouço legal do gerenciamento de projetos públicos, porque o que acontece? Antes a gente falar das técnicas propriamente ditas de gerenciamento de projeto, a gente precisa entender que qualquer projeto público, ele nunca vai acontecer de forma sozinha, separada. Ele sempre vai ter que estar alinhado em algum lugar. E esse lugar se chama plano plurianual, que é o instrumento que está previsto na Constituição Federal, no artigo 165, né? E que os governos, eles precisam elaborar. Então, toda vez que a gente está pensando, por exemplo, em orçamento, né, acho que é o principal via aí que a gente tem do PPA, a gente não tem como pensar isso fora desse conjunto de projetos, né, de conjunto de diretrizes. Então, para qualquer projeto público eles acontecer, ele vai ter que estar previsto ali, de alguma forma, no PPA, que vai abranger os programas, né, ou seja, um conjunto de projetos que estão ali, de alguma forma, relacionados entre si. Mas, além do PPA, a gente vai ter outros instrumentos que precisam existir. Então, a gente vai ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é a LDO. A LDO, ela subsidia a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual. Então, enquanto a LDO vai dizer para a gente aí o que a gente vai gastar, né? A LOA, de alguma forma, vai apresentar aí para a gente como que vai ser feito o controle disso, quais serão as formas explícitas de fazer os gastos públicos, né? Tem também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é extremamente relevante nesse contexto que a gente vive, principalmente hoje, depois do governo Temer, né, com a aprovação aí do teto de gastos públicos.
Outra lei que que pega muito, né, para a gente em projeto público, que é a famosa 8666, né, que é a lei das aquisições, né, das compras públicas. Então, vários desses elementos, né, desses recursos, insumos que são utilizados em projetos, eles vão estar sujeitos aí ao processo licitatório, e se não for processo licitatório, tem outros mecanismos que vão regular as compras públicas que estão aí presentes na 8666, e aí a gente tem também algumas iniciativas que procuram regulamentar essas ações dos governos. Não diria regulamentar, mas acho que mais é para orientar essa ação do planejamento, né? Que é o Manual Técnico do Orçamento, vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? É uma orientação, né, que é emitida pelo governo federal para fazer justamente essa ligação, essa associação entre os programas, né, que é composto por um conjunto de projetos, e o PPA, né? Então, como que eu faço isso acontecer no orçamento? Tem também o Manual de Elaboração do PPA, que é uma outra orientação que o governo federal emite, né? E tem também os instrumentos que a Secretaria da Gestão Pública coloca para a gente, e aí a gente vai pensar isso nos 3 níveis, tá? No nível federal, no nível estadual e no nível municipal, e principalmente ilustrado através da prática do escritório de gerenciamento de projetos, tá? Então, esses instrumentos são instrumentos que hoje nós identificamos, seja de forma normativa, legal, né, determinada, ou de forma mais discricionária, né, como as ações mesmo que são realizadas. E aí, deixa eu mostrar para vocês aí um pouco disso que a gente está comentando, né. Deixa eu colocar aqui a tela inteira, que eu acho que vai ficar melhor. Estes documentos, né, que eu falei para vocês aí. Então, aqui, não sei se vocês já conhecem, né, acho que vocês estão vendo aí, né? Se alguém já conhece, certamente quem lida com questões de orçamento conhece isso aqui já, né? Esse aqui é o Manual Técnico de Orçamento, né, que ele é elaborado pelo Ministério da Economia, ele é bastante volumoso aí, olha, 235 páginas, e traz aí, apresenta aí como funciona todo o sistema de planejamento e orçamento federal, e que é utilizado por todas as instituições neste sentido. Alguns governos estaduais e poucos governos municipais, eles acabam tendo iniciativas um pouco semelhantes a essa, mas também no mesmo sentido, né? Um dos principais aí é o estado de Minas Gerais, que tem aí nos demonstrado várias situações aí de adequação a essa nova gestão pública, né? Mas essa daqui é uma orientação que serve aí principalmente para as atribuições ou órgãos da administração federal pública direta ou indireta, tá? Então, quer saber como é feito o orçamento público? Faça a leitura do nosso manual, que a gente vai ter aí esse embasamento para ter. E o Manual Técnico do Plano Plurianual, que também é uma publicação do Ministério da Economia e que tem o objetivo de orientar a forma de fazer ou de elaborar o plano plurianual, tá? E aí, sobre este manual aqui, inclusive, a gente vai fazer atividade aí relacionada à nossa aula de hoje. Esse aqui tem um pouco menos de páginas, né? Tem 49 páginas, mas é um outro documento aí que a gente pode se utilizar dele. Bom, pessoal, a gente não tem que ficar, precisam ficar aí preocupados, né? Oi, Rogério, seja bem-vindo, boa noite. Não precisam ficar preocupados que ninguém vai ter que ler o manual técnico do orçamento, não, tá? Eu só mostrei para vocês terem mesmo acesso ao documento e visualizá-lo aí. O que eu quero dizer é que existem, então, instrumentos, existe a questão legal, né, orientativa, mas que existem também instrumentos
que os governos eles foram constituindo ou construindo ao longo do tempo para fazer com que o gerenciamento de projetos ele aconteça de uma forma um pouco mais facilitada aí, tá bom? Mas aí a gente reforça aquilo, né? Não dá para fazer os projetos públicos sem antes ter a previsão deles em algum lugar, sendo que esse lugar é o nosso famoso PPA, tá bom? Bom, vamos, então, agora voltar aí para uma parte mais conceitual, compartilhando novamente a nossa tela. Então, beleza, professora, você falou para a gente que todo projeto público, o projeto público é diferente do projeto privado, você falou para a gente por que tem que fazer gestão de projetos na administração pública, falou para a gente até quais são as formas de você vincular o projeto na administração pública. Mas você não falou para a gente o que é projeto, né? Então, vamos lá. Então, nós precisamos começar, eu acho que, a entender, né, o processo de gerenciamento de projetos a partir da definição do que é um projeto, tá? Então, eu vou chamar de projeto tudo aquilo que a gente vai, de alguma forma, realizar, toda ação que nós iremos realizar, com que tenha caráter temporário e que tenha, necessariamente, um alcance de um resultado ao final deste processo. Significa que o projeto, ele sempre vai ter ele vai ocorrer por um determinado período de tempo e ele vai ter uma entrega final. Isso não impede que entregas parciais, intermediárias, elas sejam feitas, tá? A gente vai falar um pouco desse conceito de entrega também daqui a pouco. Então, quais as características que um projeto tem que ter? Primeiro, tem que ter duração. Não existe esse negócio de obra infinita, entendeu? Obra que nunca acaba, um projeto que nunca acaba. Isso não é projeto, né? Projeto tem começo, meio e fim, né? Pode durar muito tempo? Pode durar muito tempo. Esse exemplo que a gente deu mesmo aí da usina hidrelétrica é um projeto que demora muito tempo para ser desempenhado, para ser realizado. Mas não importa, o que importa é que tem que ter tempo, né? Não é ad infinito, né? Projetos, eles não são repetitivos e nem contínuos, então você não tem, num projeto, atividades que são não vai, volta, faz, não volta de novo, não. As atividades, elas são planejadas, executadas, para não serem repetidas, tá? Por quê? Porque ele precisa ter um fluxo, o projeto, ele tem dinamicidade, né? Ninguém faz projeto para obter resultados que você obteria com um simples processo, tá? Então, quando você empreende um projeto, você empreende algo cujo valor é único, específico. Então, você tem uma entrega que é específica, né? Não adianta, meu amigo, vai fazer um projeto, qualquer que seja, vai gastar dinheiro, tempo, pessoas, ferramentas, infraestrutura, ou seja, vai consumir recursos. Então, precisa ter capital para fazer qualquer projeto se desempenhar. Se você for fazer um churrasco na tua casa no final de semana, isso é um projeto e vai ter o recurso para ser desempenhado. Os projetos realizam uma ou mais entregas, foi aquilo que eu falei, né? Você vai ter a entrega final, mas você também vai ter entregas intermediárias. Projetos sempre representam riscos, não há forma disso acontecer, não tem outro jeito disso acontecer. E a gente vai falar um pouco desse conceito, o conceito de risco, de incerteza, tá? E os projetos, eles podem ter contratos associados. O que significa isso? Que o desempenho de um projeto ele não é feito exclusivamente pela equipe do projeto, você pode subcontratar atividades, terceirizar atividades, mas na medida que você faz isso, você também vai assumindo o custo do gerenciamento dessas atividades, tá certo? Na administração pública é o que mais acontece, né, o desempenho de projetos via a terceirização, via a contratualização. Nesse contexto, a gente entende, então, o que é gestão de projeto, né? Então, eu vou ter que considerar que, para fazer gestão de projetos, eu vou ter que aplicar todos os meus conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para conseguir fazer aquela entrega
que o meu cliente está pedindo lá no final. E esse cliente, no nosso caso, é a sociedade. Tá? Então, é a obrigação do gestor de projeto público usar todos os recursos possíveis para que a sociedade tenha aquilo que o projeto, de alguma forma, está objetivando. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? A gente precisa, primeiro, entender as necessidades desse cliente, né? No caso, as necessidades da sociedade, o que a sociedade está demandando e como que o Poder Executivo está organizando, está provendo essas necessidades, estabelecer os objetivos para cada um dos projetos, que vai atender a cada uma das demandas da sociedade, balancear as demandas, né, é a famosa equação do gerenciamento de projetos, né, através do escopo, ou seja, daquilo que a gente quer no final, a gente tem que tentar balancear aí tempo, custo e qualidade, e também entregar, de alguma forma, o atendimento às necessidades de todas as partes interessadas, que é extremamente difícil quando a gente fala de projeto público, porque tem várias partes interessadas, vários stakeholders, e cada um quer uma coisa, tá? E eu não estou nem falando da questão de, não, o governo quer uma coisa, o político quer outra coisa, a sociedade quer outra coisa, não é nem isso. Quando a gente traz isso para o nível, por exemplo, do Poder Executivo, você vai enxergar que dentro do Poder Executivo tem gente que quer coisas diferentes. Né? Então, cada departamento, cada setor, muitas vezes, quer coisas diferentes, e aí vira aquele fuzuê no gerenciamento de projetos. Então, o gerente de projetos públicos tem que lidar com isso de uma forma um pouco diferenciada. Deixa eu só ver se tem mais alguém entrando. Tem o Rodolfo. Oi, Rodolfo, boa noite, tudo bem? A gente está gravando a aula, tá? Se você não concordar com a gravação, se manifeste aí, mas é para a gente disponibilizar depois para todo mundo. Bom, então, beleza. Né? Colocado isso, vamos entender também um pouco sobre os tipos de projeto que existem. Né? E aí a gente vai usar uma tipificação que também pertence ao gerenciamento de projetos privados, né? Então, a gente pode classificar os projetos usando diversos critérios. Então, por exemplo, volume de recurso, né? Então, a gente vai ter os projetos mais onerosos e menos onerosos, de acordo com o volume de recursos que você vai utilizar para fazer a tua entrega, né? Pode classificar os projetos pelo nível de incerteza, projetos mais incertos e menos incertos, tá? Incerteza, diferença de risco, como a gente colocou, né? E também podemos classificar os projetos em termos de importância para o cliente, né? Então, aqueles projetos que têm, digamos assim, mais impacto na vida da sociedade e menos impacto na vida da sociedade. E, por fim, a gente pode classificar os projetos também em termos de complexidade, projetos mais complexos e projetos menos complexos. Dá para classificar de diversas formas. Se a gente for pegar a literatura, você vai encontrar aí vários tipos de classificação, né? Mas o que é importante a gente entender disso é o seguinte, cada classificação, ela vai mostrar para a gente uma dimensão do projeto, né? Então, quando eu falo de classificar por volume de recurso, eu estou olhando para recurso, eu estou olhando para a complexidade das ações, eu estou olhando para a tangibilidade das ações. Então, é uma dimensão aí de olhar e fazer o gerenciamento de projetos. Cada dimensão vai dar um tipo de classificação. E aqui a gente tem um exemplo dessa classificação, que é a classificação que usa, né, a complexidade e a incerteza, tá? Então, aqui nesse modelo, o que a gente tem, né? Na verdade, uma matriz, né, 2x2, né? E a gente tem aqui no que seria mais ou menos o eixo X dessa matriz, né? A gente tem a incerteza, que vai da menor incerteza para maior incerteza, e no nosso eixo Y, a gente tem a complexidade, que vai da complexidade menor à complexidade maior, tá certo? Então, quando a gente tem projetos, essa categoria número 4 aqui, a gente está falando do quê? De projetos que são altamente complexos e bem definidos,
né? Mas, quando a gente considera pelo lado da incerteza, eles têm um pouco menos de incerteza. Aqui no número 3, a gente já tem projetos que estão bem menos complexos e também com a incerteza relativamente baixa. No número 2, nós temos os projetos que têm uma complexidade menor, né, mas uma incerteza um pouco maior. E no número 1, temos os projetos que o pessoal gosta de fugir, né, que são os projetos que têm uma altíssima complexidade e altíssima incerteza, que é, digamos assim, o pior dos mundos aí para o gerente de projetos, tá? E aí, vou interromper aqui de novo para a gente falar um pouco sobre essa questão de incerteza que eu coloquei para vocês. E aí, eu acho que vale a pena até, além da aula, né, que a gente está gravando aqui, talvez se alguém for fazer anotação, né? A gente usa muitas vezes de forma indiscriminada esses termos, risco e incerteza. E, de fato, estamos errados em fazer essa utilização, porque são questões diferentes. Alguém imagina qual é a diferença entre risco e incerteza? Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo, que é uma coisa que eu passo diariamente, desde que a gente começou com esse negócio de pandemia e atividade remota. Quando eu marco essas aulas síncronas, né, que é o que a gente está tendo agora, do Meet, eu fico, assim, super preocupada de não cair a internet, porque se cair a internet, acabou com a aula, né? Acabou com a aula. Então, pega aí esse exemplo, vai, professora com medo de cair a internet na aula, na hora da aula. Isso vocês acham que é um risco ou é uma incerteza? A Helena Fialho, se você falou alguma coisa, o microfone estava desligado, não sei se você falou. Ah, está escrevendo aqui. A Helena está falando que é risco. O Eduardo está falando que é incerteza. O Gabriel está falando que é risco. Risco no Elbio também. Por enquanto, o Eduardo está sozinho, hein, Eduardo? Não. Tem mais um companheiro agora. O Diego chegou junto também, na incerteza. Se ninguém mais vai fazer o seu palpite, vou dar uma dica, né? O Diego colocou aqui antes no chat, você escreveu o risco, ele pode ser mensurado, né, Diego? Isso. O Diego escreveu aqui, o risco pode ser mensurado. Tem a ver com o que ele falou, tá? O risco pode ser mensurado. Tem a ver. A grande diferença entre risco e incerteza é que o risco é parte da percepção do conhecimento, tá? Risco é algo que a gente conhece, incerteza é algo que a gente desconhece. Essa não é uma definição minha, né? É uma... Ô, Eduardo, o Diego te influenciou, hein? Olha só. Muito bom. Mas essa é uma definição, né, não é minha, como eu falei, é uma definição do Wright, que é vou colocar aqui no chat, né, que é um autor aí da economia, foi o primeiro autor que tratou dessa diferença de risco e incerteza, né. Então, é por isso que eu falei, a gente às vezes usa de forma indiscriminada. Se nós conhecemos, se a gente sabe o que é possível de ocorrer, a gente está tratando de um risco. Incerteza é aquilo que a gente não faz nem ideia que pode acontecer algum dia, né? Então, quando eu falo, por exemplo, que preocupação que eu estou aqui de cair a internet na hora da aula, é um risco. Por quê? Porque eu tenho conhecimento disso, eu sei que pode acontecer a queda da internet na hora da aula, né? Falando em termos de probabilidade de ocorrência, em termos de impacto, é outra história, tá? Mas, em termos de conhecer, eu sei dessa possibilidade, né? Incerteza é alguma coisa que a gente nem imagina. Então, foi o Gabriel que fez a pergunta? Deixa eu ver. Foi ele mesmo. Se a pandemia seria uma incerteza. O que vocês acham? A pandemia seria uma incerteza? Vamos lá.
era totalmente desconhecida a possibilidade de haver uma pandemia no mundo? Bom, eu acho que pela gente, sim, para quem era especialista, eles falaram que algum dia aconteceria, né? Uhum. Ó, o Diego colocou aqui, né? Aqui saiu, eu já tirei. Ó. O Diego colocou assim, não, é um risco, Elbio, incerteza. Eita, agora deu confusão, mas vamos lá. Aí o Rogério, pandemia é um risco. Sim, pandemia é um risco, né? Por mais que a gente, digamos assim, a gente não estivesse esperando, né, um coronavírus da vida, né, a história do mundo mostra para a gente, né, que o mundo já sofreu diversas vezes com agentes que colocam em risco a saúde das pessoas, causando outros momentos de pandemia, outros momentos de emergência de saúde pública. Aí, o Rogério falando aqui, até meteoro na Terra é um risco. E é verdade, e é verdade. Todo mundo sabe que os meteoros estão ali, né, orbitando, e a gente tem... Ah, Helena, não dá risada que é verdade, vai. É verdade, todo mundo sabe que o negócio está lá. A probabilidade, a gente não está falando aqui, gente, de probabilidade de ocorrência, a gente está falando de saber da existência. Todo mundo sabe que o negócio está lá. E pode cair? Pode. Ah, qual que é a probabilidade disso? Não sei, né? Mas que existe, existe, tá? Agora, o que eu quero dizer com vocês com isso? Quando a gente lida com gerenciamento de projetos, a gente está tentando fazer o gerenciamento do risco, tá? Então, a gente senta, né, num determinado aí momento, né, a gente vai sentar com a equipe, vai tentar fazer o mapeamento de riscos do projeto, a gente vai chutar, né, aquilo que a gente acha que pode acontecer, que vem do nosso conhecimento. Então, nós vamos colocar os nossos planos de contingência, vamos tentar mitigar os riscos a partir do que nós conhecemos. O problema acontece a partir da hora em que ocorrem as incertezas, os problemas que nós desconhecemos. E aí, vou fazer uma outra provocação para vocês. Será que a gente tem no mundo mais riscos ou mais incertezas, não? Eu tenho um palpite. E aí, vamos lá. Será que a gente tem no mundo, né, mais situações que podem causar problemas que nós conhecemos ou que nós desconhecemos? O Rogério, agora não sei. Rogério, dá um palpite aí, vai. O Lucas, que nós conhecemos, sem dúvida, o Diego, risco, Gabriel, risco, né, Gabriel? Problemas que nós conhecemos, risco no Elbio também, risco, o Lucas está reforçando aqui, risco. Eduardo Riscos também. Olha isso, Helena, Raine, não sei se estou falando certo o teu nome, tá? Se não for, você me corrige. Ó, o Rogério viu a minha imagem na tela e captou a minha mensagem. Olha, gente, não tem certo ou errado para essa resposta, tá? Para essa pergunta que eu fiz. Mas eu vou colocar para vocês o que eu acho, né? Para mim, não só no gerenciamento de projetos públicos, mas em qualquer tipo de projeto, aliás, na vida, nós temos muito mais incertezas do que riscos, porque eu acredito que tem muito mais coisa que a gente desconhece do que o que a gente conhece, né? Eu acredito que vai muito nessa linha, né? E eu acho que até tem algum advogado aqui? Eu esqueci agora do perfil do pessoal. Tem algum advogado? Não? Porque se tivesse, eu ia perguntar, já ia provocar o advogado falando assim, tem? Rodolfo, pronto, aí, então é você mesmo, ó, já vou fazer a provocação para o advogado. Não, como assim? Tem ou não tem? A Carla, cadê você que não fala aí? Quando eu perguntei do advogado, ela deu uma sumida. Gente, vocês precisam entrar no acordo, sério mesmo. Carla é ou não é advogada? Ela não tirou a... Não, então, peraí. Se você não tirou a OAB, você não é advogado, mas bacharel em Direito você é.
Isso, é isso aí, Rodolfo. Bacharel em Direito ela é. Então pode ser provocada também, beleza. Vou provocar a Carla, mas aí já serve para todo mundo, né? Existe contrato completo? É verdade. Eu perguntei no masculino, né? E também perguntei de advogados, tá certo, Carla. Verdade. Então vamos mudar a pergunta. Existe algum bacharel em direito aqui? Então vamos lá. Responde aí, gente. Não precisa ser só bacharel em direito para responder, não. Existe contrato completo? Ah, Lucas, fala sério. Contrate. Olha aqui o povo, só dando risada, responder a pergunta que eu fiz, que é bom, ninguém responde. Existe contrato completo? Isso, Gabriel, balança a cabeça. Não. Helena, não. Não. Avião. Não vou nem falar de gato, porque aqui tem uns na minha casa que misericórdia. Todo dia à noite eles vão fazer festa, né? No telhado da gente. Mas e aí, gente, a resposta contrato completo, existe ou não existe? Vamos lá. Só um que falou que não aqui. Isso, contrato completo, existe? Não, isso, Elbio. Muito bom, muito bem. A pergunta, existe contrato completo? Agora começou a brotar um monte de não aqui. É isso aí, gente. Não existe nenhum contrato completo no mundo, né? E não existe contrato completo por um simples motivo. O motivo é o ser humano, ele tem racionalidade limitada. É isso aí, Rodolfo. Podemos minimizar. É isso aí. O ser humano, todos nós, a gente quer acreditar que a gente sabe tudo e que nós conhecemos tudo, que somos oniscientes e onipresentes, né, em tudo. Mas o fato é que a racionalidade humana, ela é limitada, e por isso a gente não consegue saber de tudo ao mesmo tempo, de jeito nenhum, nunca, sei lá, vai saber, né? Até que a teoria, ou pelo menos a psicologia, prove o contrário. Nesse sentido, por mais que a gente tente aí compor contratos da forma mais completa possível, garantindo aí todas as salvaguardas na hora que a gente vai escrever, sempre tem a possibilidade de surgir um problema e a gente ter que, sei lá, ver como é que vai resolver isso e que não está coberto pelo contrato, certo? Isso é a prova maior, né, o argumento maior que eu tenho para usar aí com vocês, para defender minha tese de que a gente tem muito mais incertezas do que riscos, não só no gerenciamento de projeto, mas no mundo, tá? Aí é que está o problema, né? Aí que está o problema, porque como é que a gente gerencia incerteza se a gente não sabe o que existe? Aí, tá vendo a bacharel em Direito falando? Agora ela apareceu, ó. Por isso, deixa eu até ler aqui, ó. Cadê, Carla? Por isso que geralmente tem a cláusula do for. Isso aí. É isso aí. Então, e sempre tem, né, Carla? Sempre tem. A gente. Aqui o Rodolfo, princípio da incerteza, uma salvaguarda ambiental. É isso aí mesmo. Né? Agora sim, gente, como é que a gente gerencia incerteza? Não gerencia, tá? Não gerencia, a gente gerencia risco. Então, a gente faz um grande esforço no gerenciamento de projetos para a gente tentar identificar quais seriam todos os riscos que a gente enxerga e aí traçar as estratégias para cada um desses riscos, tá certo? Agora, a incerteza, a gente sabe que existe, mas, né? O Diego, como seria incerteza se a maioria dos problemas são causados por nós mesmos? Ah, Diego, agora você já está entrando em uma questão mais filosófica, mas já que você provocou, vamos lá, né? Como é que. Isso aí, Rodolfo, é isso aí. A gente não pode. O ser humano aí de fato, como o pessoal brinca, né, uma caixinha de surpresas, né? Mas fora a brincadeira, de fato, nós não conhecemos, né, mesmo, nem todas as interações físico-químicas do nosso corpo. Tem. A psicólogo? Eu não sei, ele tá aí, o Paulo tá aí? Não, né? Deixa eu ver. Não, o Paulo é psicólogo, né? E ele estava na nossa turma, mas eu acho que ele não está aqui. Mas nem as interações físico-químicas do nosso corpo são conhecidas na sua totalidade.
Em relação aí às interações emocionais, psíquicas, eu acho que menos ainda, né? Deixa eu ver o que o Rodolfo falou aqui, que eu perdi, cadê? Problemas ambientais e a teoria de risco integral. Sim, é isso mesmo. Então, apesar da gente, eu concordo com você, tá, Diego? Os problemas, eles são causados pela interação do ser humano, mas quais problemas são passíveis de serem causados, a gente não tem como, na minha opinião, a gente não tem como saber, né, mensurar. Eu acho que o coronavírus é um exemplo disso, né, a gente está tentando entender, estudar a interação, as consequências disso até hoje, e a ciência ainda está descobrindo, né, esse processo todo aí. Bom, mas ficou claro, né, a diferença de risco e incerteza, acredito que tenha ficado claro aí para todos, e é muito importante que vocês fixem isso, porque, de fato, a gente vai ter que lidar com esse tipo de situação na hora que a gente estiver compondo os nossos projetos aí, né. Bom, deixa eu voltar aqui, então, para a apresentação, para a gente seguir mais um pouquinho. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. O Gabriel. Pode falar aí, Gabriel. Então, professora, que a senhora falou de complexidade, né? Também Uhum. do outro lado. Mas como que eu meço a complexidade? Porque às vezes o que é complexo para mim não é complexo para outra pessoa. Como que eu consigo fazer essa diferenciação? Você sabe que a gente tem até conta para fazer isso, viu, Gabriel? A gente tem até fórmula para fazer isso. A gente mede, de forma resumida, tá? Mas a gente mede o número de interações que a gente tem num projeto, tá? Quanto mais interações eu tenho, mais complexo é esse projeto. Esse número de interações, ele é definido pela quantidade de processos que existe em cada projeto, o número de pessoas que estão envolvidas em cada projeto. Tá? Então, dependendo dessa quantidade, se mais ou se menos, ele é mais ou menos complexo, tá? Então, não é uma medida subjetiva, ela é uma medida que a gente consegue, inclusive, calcular, tá? Agora, a incerteza, como a gente está dizendo ali, né? É um pouco mais difícil aí de a gente determinar. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, talvez, né, quanto mais riscos a gente consiga identificar, conhecer, talvez aquela parcela desconhecida fique menor, tá? Mas ainda assim, cai muito nessa coisa da racionalidade limitada que a gente comentou anteriormente. Bom, vamos voltar aqui, então, para a nossa apresentação, né? Falando um pouco aí da questão da natureza do nosso cliente, né? Cliente, pessoal, é uma denominação que a gente usa muito em gestão de projetos, independente se eles são públicos ou privados, tá? Mas aí a gente vai fazer uma diferença, tá? Por quê? Porque existem os projetos considerados internos ou externos. Por quê? Porque é de acordo com a natureza do cliente, tá? Então, na organização privada, a gente consegue enxergar isso de forma muito clara. Então, o cliente que vem e me contrata para um projeto, para fazer uma entrega para ele, de um produto, de um serviço, seja lá o que for. E os projetos internos, que são aqueles projetos realizados para atender demandas internas, por exemplo, de uma empresa. Então, é quando eu solicito, por exemplo, para o meu departamento de TI, que eles tomem uma providência, que eles façam algum tipo de procedimento, que o meu sistema pifou, eu preciso de uma outra solução mais ágil, mais rápida, tá certo? No âmbito do projeto público, esse projeto externo e interno, a divisão disso fica um pouco mais complexa, porque, na verdade, não que nós não tenhamos projetos internos, então, não é que eu não tenho setores da administração pública provendo soluções para outros setores da administração pública, tá? A própria construção, por exemplo, do Manual Técnico de Orçamento é um projeto interno. Então, o Ministério da Economia compôs esse manual para que outras áreas da administração pública pudessem elaborar de forma melhor o orçamento, tá? Então, isso é um projeto interno. Mas, de fato, né, o que a gente mais evidencia e fica muito visível, né, principalmente pelos organismos da mídia, são os projetos externos, ou seja, aqueles projetos que vão ter um impacto diretamente na sociedade.
E aí, a gente não vai falar aí só de obra pública, não, né? Acho que a obra pública é o exemplo mais visível, mas vocês próprios citaram outros projetos que também atendem a demandas sociais. Então, quando a gente fala de FIES, né? A gente fala de, por exemplo, projetos que atendem aí a situação da saúde pública, tudo isso está ali, de alguma forma, atendendo demandas da sociedade, tá? E uma coisa, os projetos não necessariamente precisam estar ligados a políticas públicas, mas frequentemente estão. Dificilmente você vai ver um projeto público que não seja fruto de uma política pública, né? Assim, quando que vai acontecer? Geralmente acontecem quando são esses projetos mais internos mesmo, para atender demandas, por exemplo, de outros ministérios, outras secretarias. E aí a gente tem um pouco, né, de fala aí sobre quem participa desse negócio todo, né? Que são os atores do projeto. Então, quem que são esses atores? Então, todos esses agentes que estão lá, de alguma forma, envolvidos com o projeto. Então, a gente vai ter a figura do patrocinador do projeto, né, que é aquele indivíduo que vai representar o interesse da organização, no caso da administração pública, né, diante daquele projeto que é colocado. A gente vai ter o cliente, que no nosso caso é a sociedade, em seus mais diversos setores, e a gente vai ter o gerente do projeto, que é aquele que vai cuidar de toda a equipe de projeto e que vai ser o grande responsável pelas entregas que vão sendo feitas, tá certo? Esses aí são os principais atores, porque são aqueles que estão, de alguma forma, mais associados às entregas, que é o grande objetivo de qualquer projeto. E aí, o gerente de projeto, dentre todos eles, aí tem a missão mais difícil de todas, que é justamente a missão de desempenhar as atividades todas, controlar os recursos, atingir todos os targets de prazo, de custo, de qualidade, e ainda fazer com que as pessoas todas trabalhem junto ao mesmo objetivo, que na administração pública, como eu já comentei, é um pouco mais complexo. Bom, eu falei já disso, né, e aí eu trago isso aqui para a gente pontuar, né, sobre essa questão das restrições em projetos, né. Então, a gente sempre aí trabalha com essas restrições, porque são mesmo os principais gargalos que a gente encontra, principalmente quando a gente está analisando aí os resultados de projetos, quando a gente está analisando as entregas. Então, a gente tem aqui, né, nesse triângulo das restrições e gerenciamento de projetos, a representação desses gargalos, que são o tempo, o custo e o escopo, e que todos eles acabam convergindo para um problema, o que pode virar um problema, que é a questão da qualidade do projeto, né? Entenda a qualidade da seguinte forma: qualidade no sentido de o que é que você está entregando, tá? Se o que é que você está entregando está consoante com a necessidade do teu cliente, no caso, a necessidade da sociedade. Ah, professora, mas aí pegou, né? Aí pegou mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a sociedade tem demandas que os projetos públicos não se propõem e não entregam, né? Frequentemente isso acontece. E isso acontece por conta aí de questões relacionadas, aí sim, relacionadas à accountability, né, por atitudes que vão, por questões aí que são mais discricionárias, e que devem, de alguma forma, ser aí tratadas em nível de governança, tá certo? Só que o que a gente faz, então, né, para tentar lidar com esses gargalos, com essas restrições? Existe uma corrente, né, de pensadores, e eu particularmente concordo com isso, que defende que as restrições, elas podem ser melhor gerenciadas a partir do momento que a gente adota planejamento, tá certo? Então, esse gráfico que nós temos aqui, ele representa justamente essa questão aí do planejamento, como é feita no gerenciamento de projetos. Aqui a gente tem, o que mostra a nossa curva, né?
A gente tem aqui o tempo no eixo X e o esforço no eixo Y, né? Então, a gente vai vendo aqui que lá no comecinho do projeto, né, o esforço, ele sempre vai aumentando, né? Ele sempre é maior, tá certo? E aí, a gente, nesse sentido, a curva, ela vai decaindo a partir do tempo, a partir do momento em que o tempo vai passando. Isso significa o quê? Significa que se você faz um esforço muito grande de planejamento no começo do projeto, você vai tendo menos problemas ao longo do tempo. Tá? Agora, quando você vai dedicando menos esforço lá no começo do projeto, o que você vai observar? Você vai observar que você vai ter que gastar um pouco mais, né? Você ter um pouco mais de esforço lá para o final do projeto. Isso resume a seguinte situação, né? Quanto mais você planeja, menos problema você tem. Essa é a vertente que está ilustrada nesse gráfico aqui, né? E aí, vem essas duas frases aqui que eu coloco para vocês, né? Que ilustram um pouco essas correntes de pensamento, né? Essa aqui, que está aqui embaixo. Se eu tivesse 6 horas para derrubar árvores, gastaria 4 horas afiando o machado. 4 horas afiando o machado significa 4 horas, entre aspas, né, 4 horas de planejamento. Então, gastar mais tempo planejando do que de fato executando, né, para eu ter uma maior eficiência. E, por outro lado, né, projetos nunca são executados conforme o planejamento. E aí, é um outro ponto para a gente trazer aí para a discussão, né, porque a gente está aqui numa especialização que ela vem do curso de administração, né? Opa! Oi, Cláudio, boa noite. Desculpa pela demora aqui de te liberar, mas é que eu não estava enxergando aqui, estava compartilhando a tela, não estava enxergando. Bom, como eu estava falando, né, a gente está num curso de especialização que ele vem de um curso de graduação em administração, que nós sabemos, nem que seja de forma empírica, que tem um planejamento como uma das suas principais diretrizes, né? E aí, para nós, principalmente que viemos dessa cultura da administração, é difícil a gente aceitar que muitas vezes o planejamento, aquilo que a gente planeja, não acontece, né? E aí eu pergunto aí para vocês, né? Vocês acham que vocês concordam com isso? Que quanto mais a gente gasta tempo planejando os projetos, menos problema a gente vai ter? Faz sentido? Ou não? Rodolfo aqui está dizendo que sim, Bruna está falando que sim, Gabriel balançou a cabeça, eu acho que sim também, né? Minimiza os riscos, isso, sem dúvida, sem dúvida. Os riscos, né, que é a parte conhecida, sim, né? Professora, Perdão, pode falar, Rodolfo. eu trabalho muito com essa questão de projetos, né? Eu atualmente sou gerente de 6 projetos, né? Enfim, Gente, olha só, uma pessoa que é muito feliz na vida, que tem pouca coisa para fazer, né, Rodolfo? salário, a conta não reflete isso, mas tudo bem, né? Ai, aí Trabalhar em difícil. ONG é assim. É isso aí. Mas a gente sempre planeja e, e isso diminui muitos custos, ainda mais nesse cenário de incerteza que nós temos econômicas, né? Então, Uhum. teve muita coisa que eu planejei para projeto esse ano e que o orçamento já foi para as cucuia, porque agora teve um aumento de tudo quanto foi coisa de serviço, maquinários, enfim, né, para fazer. E a gente tem que se adaptar, então, só que o planejamento inicial ele é importante, só que o mais importante é ele ser sempre verificado, né, com Uhum. periodicidade, porque ele vai ficando obsoleto e os projetos, as coisas elas são dinâmicas, né? Então a gente sempre tem que estar fazendo isso nos projetos que eu acompanho e tudo mais, né? Quando a gente deixa um pouquinho de acompanhar e tudo mais, de acompanhar as métricas, sai do eixo a coisa, e depois fica um pouco mais difícil de retomar, né? Mas
se saísse tudo como a gente planeja no Excel e no Word ali, ia ser uma maravilha, mas na hora que o negócio vai para o campo, é diferente. Uhum. Mas isso que você falou é fundamental. Acho que o monitoramento de projetos é uma coisa que... O monitoramento é uma coisa que acontece em todas as fases do projeto, né? Dá trabalho? Dá. Mas é assim que tem que acontecer, né? E aí, particularmente nos projetos públicos, antes de comentar aqui a colocação do Rogério, particularmente nos projetos públicos, o planejamento ele tem uma função primordial, porque a gente está lidando com uma coisa que não é nossa, a gente está lidando com recurso público, né? Recurso que é da sociedade, que é das pessoas, não é nossa assim, não é nossa do gestor público, né? Mas é nossa enquanto cidadãos, porque nós contribuímos, nós através dos impostos, dos tributos de forma geral, né? Mas impostos, taxas, enfim, nós contribuímos, porque dos tributos é que vem a receita, majoritariamente a receita da administração pública, né? Aquilo que a gente usa para fazer o recurso, para fazer o projeto. Então, a gente está administrando um negócio que é da sociedade, né? Entende-se também aí que a gente está falando de que os projetos públicos, eles vão lidar com bens públicos, tá? O que é o bem público? É o bem que a coletividade, quando um indivíduo utiliza, ele não tira o direito da coletividade utilizar. Então, por exemplo, eu tenho iluminação na rua da minha casa, né? Não é porque eu tenho iluminação da rua da minha casa que isso não vai permitir que os outros moradores da rua usufruam, por exemplo, da mesma iluminação. Então, os projetos da administração pública, eles lidam muito com essa coisa do bem público, né? Que é feito, construído com o dinheiro público também, né? Então, se a gente perde a mão do planejamento, o que a gente vai fazer? De duas, uma, né? Ou talvez de duas. Né? Quando a gente erra no orçamento, a gente pode pensar que esse erro vai para cima ou vai para baixo. Se a gente projetar um orçamento muito superior, a gente muitas vezes pode inviabilizar o projeto e o patrocinador dizer assim para mim: não, isso aí a gente não vai fazer não, porque o custo disso é enorme. Muitas vezes, o gerente de projeto, ele vai lá e não, deixa eu colocar um valor a mais aqui, porque vai que dá alguma coisa errada, já vai ter uma reserva e tal, né? E aí, no caso do serviço público, quando a gente faz isso, a gente está praticamente comprometendo o projeto, por quê? Porque tem a questão do orçamento. Então, é um problema. Se a gente projeta para baixo, você também compromete o projeto, né? Porque aí você tá assumindo um risco de que, de repente, olha, eu sei que esse dinheiro não vai dar, mas deixa eu colocar aqui que é para ver se aprova. Então, vocês veem que a linha, né, entre aquilo que a gente tem que tratar no projeto público, ela é muito tênue, né? E certamente, não tenho dúvida disso, certamente isso vai cair na questão de accountability, isso vai cair na questão de responsabilização, que é o caso do gestor público, né? Deixa eu recuperar só uns comentários aqui, né? O Rogério falando aqui, né? Gerência de projetos do setor público é super importante, mas ninguém está nem aí. Gestores públicos só contratam parentes e amigos desqualificados para os principais cargos, né? Aí, Rogério, não sei se você falou especificamente do cargo da gerência de projetos, né? Eu acho que talvez seja isso, né? E aí, aquele negócio, né? Vai dentro também aí das possibilidades que a administração pública dá, dos cargos comissionados, enfim, né? Tem toda uma discussão aí à parte sobre isso também, que eu considero extremamente relevante, por essas questões que eu comentei de accountability. O Rodolfo falando aqui, tem sempre que pôr a mais, tem sempre que pôr a mais, ó, tá vendo? Né? Um pouquinho, né, Rodolfo? É isso aí, um pouquinho. A Bruna falando aqui, na secretaria que eu trabalho, existe um setor específico de gestão, projetos e planejamento estratégico, formado com pessoas especializadas, e, consequentemente, os resultados são bem bacanas, acho bem legal o comprometimento da entrega à população. Mas esse é o ideal, né, eu acho, Bruna e pessoal, eu acho que esse é o ideal, né? Mas aí é aquela história, viu?
vai muito da visão que o administrador público tem da gestão que ele está tocando, né? Isso aqui que você está colocando para a gente mostra aí um pouco de alinhamento com essas questões da nova administração pública, da New Public Management, que trata justamente essa coisa da eficiência, né? Mas quando a visão não é essa, quando a visão é mais patrimonialista, aí complicou, né? Rogério, falando de forma geral, nem existe gerência de projetos em órgãos públicos, digo para contratos, licitações, por exemplo. Então, é aquele negócio, né? Existe a figura ali do gestor de contratos, né? Mas como o gestor de contratos acaba fazendo isso acontecer, e se ele vai usar, por exemplo, as técnicas que a gente vai mostrar aqui para vocês, aí realmente já é outra história, né? Aí já é outra história, concordo. Gabriel falando aqui, no SESC somos apontados se colocarmos valor a mais nos projetos e não usarmos, porque estamos comprometendo esse recurso que poderiam ser usados para outro projeto. É isso aí, né? É uma popular faca de dois legumes, né, gente? Não tem muito o que fugir aí. O Rodolfo aqui, é isso aí, o Rogério, é isso aí. Né? Bom, vamos então aí para falar um pouco mais. Tô acabando, viu, gente? Aqui vocês vão ver, né? Eu falo demais, mas um dia eu me corrijo nisso. Né? Mas vamos lá. A Helena sabe disso, né? Alguns alunos que já me conhecem aí de outros carnavais sabem bem disso. Vamos lá. Bom, outra coisa importante aí, que é um conceito que a gente tem que trazer aí nessa nossa primeira aula, é o conceito do ciclo de vida de projeto, né? Então, o que é esse ciclo de vida, né? Nós entendemos que todos os projetos, eles têm fases diferentes, né? Eles têm momentos diferentes. E esses momentos diferentes, eles são marcados por atividades diferenciadas que são realizadas nesses momentos. Então, a gente vai ter aqui, né, nesse exemplo, a fase de iniciação do projeto, que é quando a gente tem toda aí o contato com, no nosso caso, né, o contato com a comunidade, com a sociedade, né, o entendimento dessas necessidades, um processo mais aí prospectivo, né, de entendimento de estudo. Depois vem a fase do planejamento, que é quando a gente para ali, senta para pensar naquilo que vai ser, todas as atividades que serão realizadas no projeto, os responsáveis por essas atividades, o timing disso, quanto vai custar, né? E aí, finalmente, a gente tem aí a fase da execução e de controle, então é botar o projeto para rodar, então fazer as atividades todas acontecerem, para no final a gente ter, então, a conclusão, o encerramento do projeto, que acontece com a entrega daquilo que foi compromissado lá na fase do planejamento, através dos instrumentos que a gente tem. Tá? Então, cada uma dessas fases do gerenciamento de projeto, ela vai ter as suas entregas intermediárias, que é o que a gente chama de marco do projeto. Então, se eu entrego, por exemplo, tem um projeto aí de uma obra pública, como a usina de Belo Monte, por exemplo. Na hora que eu tenho ali a concessão das licenças ambientais, eu tenho um marco do projeto, é uma entrega intermediária, é algo que precisava acontecer para que as outras etapas, elas se desenrolassem. E aí, a gente chega numa classificação importante, principalmente na questão dos projetos públicos, ligados àquela coisa do PPA, tá? Que a gente falou lá no início, né? Nós falamos muito de projeto, né? Então, as atividades específicas que entregam um produto final específico num tempo determinado, tá certo? E aí, quando a gente traz isso para a discussão do PPA, a gente vai ver muito a palavra programa. Então, o que é o programa? Programa, a gente vai entender que é um grupo de projetos que estão relacionados de alguma forma. Então, nessa figura que a gente está usando aqui, né? Todos os objetos, né, digamos assim, que estão aqui demonstrados na figura, todos eles são animais, né? Todos eles são animais. Então, são diferentes, a gente tem aqui aves, tem peixes, tem mamíferos, né? E tem diferenças entre si, mas são todos eles animais. Agora, quando a gente tem uma situação como essa daqui, né?
está aqui embaixo, que tem arco-íris, que tem balão, que tem sol, que tem árvore, que tem placa, que tem foguete, que tem nuvem, a gente tem o que é conhecido por portfólio. Então, o que é portfólio? Portfólio é quando a gente tem vários projetos e vários programas, mas que eles não têm relacionamento entre si. É uma coisa nada a ver com a outra. Então, a hierarquia do negócio é mais ou menos assim. Projeto, que é a primeira unidade, né? Um conjunto de atividades que eu realizo com uma finalidade específica por um tempo determinado. Programa, que é um conjunto de projetos relacionados entre si. E portfólio, que é um conjunto de projetos ou de programas, ou projetos e programas que são bem diferentes um do outro. É muito comum, né, até pela natureza mesmo, né, da coisa, assim, nos projetos públicos, no gerenciamento de projetos públicos, a gente lida mesmo muito mais com programa, né. Dificilmente você vai ter programas na administração pública que componham um portfólio, porque geralmente os programas relacionados à saúde, à economia, à educação, está tudo ali, tudo muito interligado, tudo depende muito uma coisa da outra, né? A relação de interdependência está estabelecida. Dificilmente você vai ter um projeto que não tem nada a ver uma coisa com a outra na administração pública, tá? Então, essa denominação de programa é a denominação usada no PPA e é a denominação que a gente vai adotar aí para entender gerenciamento de projetos públicos. Tá? E aí, uma outra coisa que a gente falou também, né, que é o PMO, que é o escritório de projetos, né, o Project Management Office, que é uma prática que está sendo cada vez mais comum na gestão pública aqui no Brasil. Então, a gente está vendo, a gente já vê iniciativas dessa no nível municipal, a gente vê também no nível estadual, vê isso no nível federal, sim, né? E o que é esse PMO? O que é esse escritório de projetos? É uma equipe específica que está ali para ajudar os gerentes de projeto a desempenharem as suas atividades. É como se fosse uma consultoria interna para o gerente de projetos. Então, o escritório de projetos, ele vai oferecer práticas, sugerir ferramentas, ele vai estar lá o tempo todo ali para dar esse suporte para o gerente de projetos, né? Com a ideia de você disseminar essas boas práticas de projetos que a gente tem numa organização, ou no nosso caso, né, no governo. E aí, eu falei aí PMO, né, professora? Que mais que tem de sigla e de inglês nessa história toda? Bom, eu acho que o pessoal fala muito assim, em administração a gente usa muitos termos em inglês. Se a gente for parar para olhar a administração pública, tem muito mais termos em inglês do que na administração de empresas, tá? Até por conta das raízes da própria administração pública que estão ali muito calcadas na realidade norte-americana, tá? Mas, enfim, o que eu quero mostrar aqui para vocês nessa figura é um dos principais instrumentos que a gente usa dentro do gerenciamento de projetos e do qual nascem todas essas outras bibliografias que a gente cita, né? Que é o guia de conhecimento, que é o famoso, né, conhecido PMBOK, né? E aí vamos falar certinho, PMBOK, não é PMBOK, tá? Book, não é book, primeiro porque não tem dois Os aqui, né? Tem um O só, e porque tem aí o significado, né? Que é o guia de conhecimento, né? Então, quando a gente fala aqui de PMBOK, é justamente o guia de conhecimentos, né? O corpo, book, né, de Body of Knowledge, né? Então, é o corpo de conhecimentos do Project Management, ou do gerenciamento de projetos.
Esse PMBOK, eu vou até mostrar o meu aqui para vocês daqui a pouco, que é o mais antiguinho que esse, né? O meu é uma edição anterior. Ele é escrito, preparado pelo PMI, que é o Project Management Institute, que é um dos institutos mundiais, né, que lidam com essa questão de gerenciamento de projetos. Existem outros, tá? Mas esse aí é o mais conhecido. E aí, também escolhi falar dele, porque o PMI é o único de todos que a gente tem no mundo que tem um capítulo exclusivo para o gerenciamento de projetos públicos, tá? E esse capítulo exclusivo é o que a gente o que se chama, né, de Government Extension of PMBOK. Eu vou mostrar para vocês aí o que é, certo? Então, de todas as questões aí, gerenciamento de projetos, áreas do conhecimento envolvidas, tudo isso, né, dentro do PMBOK você tem uma seção exclusiva para tratar de gerenciamento de projetos públicos, e isso é muito bacana, né, eu acho que é isso que a gente procura aí, pelo menos para mostrar aqui para vocês na nossa aula. Então, deixa eu mostrar aqui um pouco para vocês o que é esse guia, tá? Que é esse daqui, né? O Government Extension to PMBOK Guide Third Edition. Então, ele tá escrito em inglês, né? Todo escrito em inglês. Mas ele traz aí para a gente boas informações aí sobre o gerenciamento de projetos públicos, tá? Então, ele é um pouquinho extenso, olha, tá vendo? 129 páginas, praticamente 130 páginas, mas é uma ferramenta bastante interessante aí para quem quer olhar isso. Então, ele pega cada uma das áreas do conhecimento de gerenciamento de projetos, né? Então, tem aqui integração, escopo, gerenciamento do tempo, de custo, da qualidade, e ele trata cada uma das áreas do conhecimento especificamente na gestão pública. E é isso que a gente vai tentar colocar aí para vocês também durante as nossas aulas, particularmente na aula de amanhã, que é quando a gente vai apresentar isso de uma forma aí mais, digamos, mais específica, tá bom? Então, isso eu acho que é um recurso que a gente tem aí, importante para ser utilizado, e que todo gestor público deveria, de alguma forma, tomar contato, né, conhecer, tá certo? Bom, isso dito, pessoal, tudo isso foi para colocar para vocês aí, fazer uma introdução do que a disciplina vai tratar, né, ao longo desses dias aí. Eu acho que todas essas questões que a gente colocou são, ao mesmo tempo, conceitos iniciais, mas dão para a gente também um pouco da amplitude do que é lidar com os projetos públicos, em termos de complexidade, principalmente, tá? Falei para vocês que eu ia mostrar o meu PMBOK, então tá aqui, PMBOK, alunos, PMBOK, vocês vejam que é um livro pequeno, né, maior do que a minha cabeça, é um livro fino, né, tem aí os seus 4 dedos de espessura, e é extremamente prazeroso para fazer a leitura, tá? Então, eu acho que assim, é legal da gente ter contato aí um dia para quem se interessar em trabalhar com projetos públicos, acho bastante interessante fazer a leitura. E o material que eu citei para vocês, o livro que tem na nossa biblioteca digital, mas que também existe aí na forma física, que é esse daqui, Fundamentos em Gestão de Projetos, que é uma das nossas literaturas também. Bom, pessoal, eu acho que assim, dito tudo isso, vamos falar de alguma coisa que interessa muito para os alunos, que é como que a gente vai trabalhar tudo isso, principalmente em termos de avaliação, tá certo? Então, a gente vai ter, a gente segue aí uma normativa da universidade em termos de realização de atividades, via atividade remota, como está acontecendo agora na pandemia. Então, eu vou disponibilizar essa gravação de vídeo para vocês, mas a gente vai ter aí uma atividade para fazer relacionada a isso que nós conversamos hoje, tá? Eu estou trabalhando com vocês utilizando a ferramenta do Google Classroom.
Então, vocês devem ter recebido hoje, nos e-mails de vocês, um convite para acessarem a sala do Google Classroom. E se não receberam, eu mandei um e-mail para vocês hoje à tarde com o link do convite. Então, quem não recebeu por e-mail, pode pegar aquele link e fazer o acesso do material. Lá na sala do Google Classroom, eu vou colocar todos os materiais que a gente utiliza na disciplina, menos os vídeos que têm uma capacidade aí limitada. Os vídeos eu vou colocar no YouTube, e aí eu copio o link e coloco para vocês o link lá também no Classroom, para vocês acessarem depois, tá certo? As atividades que a gente vai realizar estarão lá também no Classroom, e a entrega será feita por lá também. Então, tudo vai funcionar aí usando esse recurso, que eu acredito que é um recurso aí simples, talvez um pouco até mais simples para a gente trabalhar. Como que será feita a nossa avaliação, né? A gente tem as atividades que vão ser realizadas ao longo desses 4 dias, então tem uma atividade hoje, uma amanhã, uma semana que vem na sexta e uma no sábado, tá? E as atividades, elas comporão a nota final da disciplina com peso igual. Então, a gente vai somar as notas das 4 atividades, dividir por 4 na média simples, e essa será a média da disciplina. A atividade de hoje, ela é uma atividade relativamente simples, mas que tem a ver com isso que a gente colocou, e um documento que eu apresentei para vocês, que é o Manual Técnico do Plano Plurianual. Não é aquele de 200 e tantas páginas, não, é aquele de 49 páginas, tá bom? Esse manual, ele está já no Google Classroom, tá certo? Já está lá. E o que vocês vão ter que fazer? Eu vou vocês não acho que nem projetar, mas enfim. Vocês vão, desse manual técnico do plano plurianual, vocês vão ler as páginas 11, 12 e 13. Somente as páginas 11, 12 e 13. E vocês vão responder, com base nessa leitura, 3 perguntinhas que eu vou fazer para vocês. Essas perguntinhas estarão lá no Classroom também, tá? Então, vocês vão fazer essa leitura do material que já está lá e vão responder as 3 perguntas, e isso é a nossa atividade da aula de hoje, atividade que marca, né, a primeira aula dessa disciplina, tá certo? O prazo para entrega dessa atividade é dia 27 de novembro, sexta-feira da semana que vem. A entrega também é feita pelo Google Classroom. Vou, então, deixar os materiais lá, mas se vocês tiverem alguma dificuldade de acesso, eu vou pedir encarecidamente que vocês me chamem de forma preferencial pelo meu WhatsApp, que eu estou colocando. Vocês já sabem, né? Porque eu mandei para vocês lá na nossa comunicação ali do curso. Mas estou colocando aqui no chat também, tá? E aí vocês tendo dúvida, não manda e-mail, não. Pode mandar direto no WhatsApp, porque a gente sempre está com o WhatsApp ligado, né? Quase que o dia inteiro ali. Rogério, você já está afim de fazer a prova do PMI? É isso mesmo que eu estou entendendo, né? A pessoa não está contente de fazer só as atividades do professor, ela quer elevar o nível da dificuldade, né? É isso aí, mas eu acho que tem que fazer mesmo. A Carla está aqui perguntando, professora, caso alguém perca uma aula ou ainda não entregue alguma atividade, qual será o procedimento? Então, na verdade, assim, as aulas, né, pelo Google Meet, ela está ocorrendo hoje e vai ocorrer na sexta-feira que vem, tá? As aulas do sábado, elas serão disponibilizadas através de videoaula, então amanhã vocês terão a videoaula para assistir e vão ter também atividade disponível para fazer, tá certo? Essa videoaula vai estar, como eu falei, vai ser colocada no YouTube, vocês vão ver o link, aí vocês vão conseguir assistir, fazer atividade da forma que vocês acharem coerente. Durante o período da aula de amanhã, do sábado, eu estarei disponível para vocês pelo WhatsApp e pelo e-mail para tirar dúvidas, e também quem quiser fazer alguma
comentários sobre a videoaula, também estarei à disposição. Então, amanhã, das 7 às 11, né, o horário das nossas aulas, vocês podem me acionar, especificamente sobre a aula de amanhã. Agora, sobre as outras demandas, o WhatsApp, ele serve para isso, né? Ele serve para vocês acionarem a professora a hora que vocês acharem que precisam, certo? Fora, então, assim, não tem... essa aula de hoje a gente vai colocar no YouTube e a aula da sexta-feira que vem a gente vai colocar no YouTube também, tá? E aí, assim, as atividades, elas são, a gente tem, pelo nosso regulamento, né, a possibilidade de oferecer atividades substitutivas, caso algum aluno perca, tá? Então, esse é um critério que, particularmente, eu irei adotar. Então, perdendo alguma atividade, vocês podem me acionar, e aí a gente faz, a gente envia a atividade substitutiva, dentro aí também dos critérios de prazo que a gente vai colocar lá, tá bom? E aí, assim, a Carla está perguntando que vai ter uma segunda chamada caso a média não seja alcançada? Não, segunda chamada não tem, tá, Carla? A gente tem atividades substitutivas mesmo para perda de alguma atividade que seja realizada, mas segunda chamada nós não teremos não, tá? Mas, assim, eu acho que a gente tem aí plenas capacidades aí de cumprir com essas atividades. A gente sabe, o pessoal que já trabalhou aí comigo, já foi meu aluno, sabe que a gente sempre está aberto aí para conversar com o pessoal, né, com os alunos. Então, sintam-se à vontade também para fazer os contatos quando acharem necessário, tá certo? Bom, eu vou interromper, então, a gravação da aula agora, né, para a gente poder bater esse bate-papo, fazer esse bate-papo aí final. É bom esclarecer essas coisas para não ter dúvidas depois. Verdade. Não, eu concordo, eu acho que tem que falar mesmo, né? Principalmente aí estamos aí no primeiro momento aí, né, da aula, é importante falar mesmo. Então, pessoal, estou interrompendo a gravação aqui para a gente poder ir para os finalmente, tá?